Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos só esperar eles arrumarem aqui o celular. Você que está com a sua Bíblia, quiser acompanhar a leitura do texto base de hoje, é Romanos 11, 36. Nós finalizamos no último final de semana as ministrações sobre propósitos, né? E agora no mês de dezembro e também no mês de janeiro, os temas são livres. Então, os pregadores, eles podem seguir a direção que eles acharem melhor, tá? E eu estava na terça-feira com os irmãos aqui da escola bíblica, né? Estávamos na última aula, estávamos ali no período de confraternização, e um dos irmãos sugeriu: pastor, por que você não fala sobre mordomia cristã? Faz tempo que você não fala sobre esse assunto é um assunto muito bom, enfim. Eu disse: olha, então eu vou falar no domingo sobre esse assunto de mordomia cristã. Então esse vai ser o tema da mensagem dessa manhã, tá? Nós vamos falar um pouquinho a respeito da teologia da mordomia cristã. Apesar de que o irmão, ele está acho que na salinha, né? Hoje está de escala. E o Hélito foi para a salinha hoje? Ah, então tá, foi ele que falou comigo. Mas vamos lá então, Romanos 11, versículo 36, diz assim a palavra de Deus através do apóstolo Paulo: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Glória a Deus. Então, como eu disse a vocês, hoje vamos falar um pouquinho a respeito de mordomia cristã. E não tem como falar de mordomia cristã sem entrar em assuntos de finanças, assuntos de bens materiais e mais algumas coisas que fazem parte da nossa vida. Agora, o foco não é que você dê oferta, que você dizime, não precisa se preocupar, tá, irmão? Ninguém vai fazer apelo aqui no final, nada disso, tá? O foco é que você enxergue como Deus vê a questão de finanças, a questão de bens materiais. E a maneira que Deus enxerga essas coisas, nós também devemos enxergar. E mais do que isso, nós devemos aprender a administrar todas as coisas que Deus coloca na nossa mão de acordo com a vontade dEle. E a vontade dEle está na palavra de Deus, amém? Então, a teologia da mordomia cristã é, ao meu ver, uma das teologias mais importantes quando nós falamos de finanças e de bens materiais. Se você quer entender o que a Bíblia fala a respeito desse assunto e ter uma vida financeira, uma vida material alinhada aos princípios da palavra de Deus, continue comigo e você vai aprender um pouquinho a respeito dessa teologia, teologia da mordomia cristã. E eu quero começar com algumas perguntas a vocês. Eu quero perguntar a vocês o seguinte: você tem um carro? Pense aí, você tem um carro? Sim ou não? Você tem uma esposa? Você tem um marido? Você tem filhos? Você tem algum animal de estimação, por exemplo? Pense em todas as coisas que você tem. Pensa aí um pouquinho. Você tem uma empresa, você tem, sei lá, dinheiro aplicado no banco. Pensa aí. Então, com tudo isso em mente, me ouça atentamente, porque eu tenho uma má notícia para vocês. Qual é essa má notícia? A má notícia é que a partir de agora, a partir desse entendimento, você vai perder tudo que você tem. Sendo sincero, você vai aprender hoje, vai descobrir hoje, que na verdade você não tem e você nunca teve nada. Posso ouvir um amém? Na verdade, esse carro que você julga ser teu, não é teu. A casa que você pensava ser sua, não é sua. Os filhos que você diz serem teus, na verdade, eles não são teus. Nós acabamos de ler um versículo da palavra que diz que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Dele quem? Do Senhor. Então, dele, por ele e para ele são
todas as coisas. Então, o título dessa aparente má notícia, que diz que nós não temos nada, se chama Teologia da Mordomia Cristã. Então, a partir de agora, você vai conhecer absolutamente tudo que você precisa saber a respeito de mordomia cristã, o que ela é, o que ela diz, quais são os seus fundamentos e suas aplicações na sua vida diária. E isso vai mudar com certeza radicalmente a sua visão a respeito da teologia financeira. Então, o que seria a teologia da mordomia cristã? De forma simples, olha só o que a mordomia cristã diz: tudo aquilo que temos, na verdade, não é nosso. Tudo pertence a Deus. Logo, nós somos apenas mordomos daquilo que Deus nos confiou. Amém? Então, você não tem absolutamente nada. É isso que a mordomia cristã aponta para nós. Então, diante dessa definição, eu penso que você deve deixar de lado todo aquele entendimento errôneo a respeito de mordomia. Porque quando nós falamos de mordomia, no nosso dia a dia, qual é o entendimento que a maioria das pessoas tem quando a gente fala de mordomia? A mordomia é algo que os políticos têm, né? Olha só que mordomia, que vida boa que eles têm, né? Por exemplo, o político vive uma vida de mordomia, ou a mordomia é referida às vezes àquela pessoa preguiçosa, né? Olha só que pessoa que vive numa mordomia, um preguiçoso, não faz nada da vida, né? Os outros trabalham e ele fica de boa, mas a mordomia, na verdade, não significa isso. A mordomia na Bíblia não tem uma conotação negativa. Nas Sagradas Escrituras, a mordomia está relacionada a uma função profissional de um mordomo. Quem é o mordomo? O mordomo é a pessoa responsável por administrar os bens de uma determinada casa. Por exemplo, José do Egito, um personagem muito conhecido na Bíblia. José, ele foi mordomo na casa de Potifar, ou seja, ele administrava os bens do seu senhor Potifar. É só você ler Gênesis capítulo 39, ali a partir do versículo 4, e você vai ver isso. Também nós temos o exemplo de Eliezer. Eliezer, ele foi mordomo de Abraão, ou seja, ele administrava os bens de Abraão. Isso está em Gênesis capítulo 15, versículo 2. Então é nesse sentido que nós empregamos o termo mordomia. Então o que seria esse termo teologia da mordomia cristã? Significa o seguinte, que tudo aquilo que temos, na verdade, não é nosso. Posso ouvir um amém? Tudo que nós temos pertence a Deus. Logo, nós somos mordomos, nós somos administradores dos bens que Deus nos confiou. Então, a teologia da mordomia cristã, ela é totalmente diferente, por exemplo, da teologia da prosperidade e da teologia da pobreza. O que é a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade, ela vê a prosperidade material como um direito do cristão fiel. Nas igrejas que acreditam na teologia da prosperidade, que são igrejas, ao meu ver, heréticas, né, são seitas, elas dizem assim: se você está passando por dificuldade financeira, deve ter alguma coisa errada na sua vida. Você está em pecado, você está debaixo de maldição, tem que expulsar o demônio da escassez da sua vida. Você está endemoniado ou com algum problema na sua vida. Ou seja, a pobreza é vista como uma maldição. E se você é um cristão fiel de Deus, você necessariamente precisa prosperar. E essas pessoas, elas atraem as outras pessoas, né, esses pregadores, atraem as pessoas para a igreja com essa proposta de que você vai enriquecer. Então venha para Jesus. Se você não tem carro, você vai ter carro. Se você não tem casa, você vai ter casa. Se você não tem dinheiro, você vai ter dinheiro. Você vai prosperar. É assim que essas igrejas atraem as pessoas. Por outro lado, existe também a teologia da pobreza. O que a teologia da pobreza diz? Diz que quanto mais pobre você é, mais espiritual você é também, né? Inclusive, algumas áreas da teologia fazem voto de pobreza, né? Então, as pessoas optam por não ter absolutamente nada, ou praticamente nada, só o básico para viver, porque elas julgam que quanto mais você tem, menos espiritual você é. Agora, a teologia da mordomia cristã contraria tudo isso.
a teologia da mordomia cristã, ela diz o seguinte: não importa se você tem muito ou se você tem pouco, o que importa é a maneira que você administra aquilo que Deus colocou em suas mãos, porque na verdade você não tem nada. Então existe uma diferença entre teologia da prosperidade, teologia da pobreza e teologia da mordomia cristã. Eu repito, a teologia da prosperidade considera a quantidade de bens de uma pessoa. A teologia da pobreza considera a pobreza da pessoa, quanto mais pobre, mais espiritual. E a teologia da mordomia cristã considera a qualidade no uso dos bens. Não importa se você tem muito, não importa se você tem pouco, na verdade você não tem nada. O que importa é o que você faz com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Posso ouvir um amém? Então, amados, queridos da comunidade cristã Nova Jerusalém, aqui nós não somos adeptos da teologia da prosperidade, também não somos adeptos da teologia da pobreza, mas nós somos adeptos da teologia bíblica, que é a teologia da mordomia cristã. E eu repito, que diz que tudo o que nós temos pertence a Deus. Então, independentemente da quantidade do que temos, nós precisamos administrar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos de maneira bíblica. Então isso faz com que a tua ideia sobre finanças, sobre bens materiais e sobre todas as outras coisas mudem. Então continue comigo e eu vou trazer para vocês aqui as 3 verdades da teologia da mordomia cristã. A primeira delas eu já falei, mas eu quero dar mais uma enfatizada, que diz assim, primeira verdade impactante da mordomia cristã: nós não temos nada. Então diga assim comigo: eu não tenho nada. Amém? Nós não temos nada. Então tudo, absolutamente tudo o que aparentemente temos, na verdade não é nosso. Tudo pertence a Deus. Então o carro que me trouxe até aqui, na verdade não é meu, né? A casa que eu vou depois daqui, na verdade não é minha. A esposa que eu digo ser minha, na verdade não é minha. O filho ou os filhos que eu digo ser meus, não são meus. Na verdade nada, absolutamente nada é nosso. Tudo pertence a Deus. Todas essas coisas Deus colocou nas minhas mãos para que eu administre. E nós vamos ver que nós vamos prestar contas dessa administração. Então a Bíblia deixa muito claro que tudo pertence a Deus. Nós lemos ali um texto que diz que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Agora vamos ler o Salmo 50, versículos 10 e 11. Olha só o que diz. Acompanhe aqui no telão. Porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Ou seja, todos os animais pertencem a Deus. Então, se você tem um animalzinho de estimação aí na sua casa, sinto-lhe em dizer que esse animal não é teu. Esse animal está sob os seus cuidados, porque ele pertence a Deus. Esse texto está dizendo que os animais pertencem a Deus. Agora vamos acompanhar Ageu, capítulo 2, versículo 8. Olha só o que o profeta Ageu diz. Ele diz assim, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Então o que Deus está dizendo? Que todo o dinheiro que existe sobre a face da terra é dele. É dele. Então por que alguns têm mais, outros têm menos? Deus distribui como Ele quer, irmãos, né? Por que Ele abençoa uns e não abençoa outros? Eu não sei, para alguns talvez o ter dinheiro nem seja bênção, né? Porque as pessoas muitas vezes passam a confiar nos seus recursos financeiros. Mas o que nós precisamos entender é que todo o dinheiro que você já recebeu e ainda receberá, não pertence a você, pertence ao Senhor. Amém? E para ser ainda mais direto, mais objetivo, olha só o Salmo 24, versículo 1. Diz assim o Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então, mais claro impossível, né? Então, nós vemos nesses textos que tudo que existe sobre a face da terra não é nosso. Tudo que existe sobre a face da terra é de Deus. Então os teus recursos financeiros, o carro que te trouxe até aqui, a casa que você mora, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus animais, a sua empresa, essa igreja mesmo, essa igreja não é nossa,
Essa igreja é do Senhor, a igreja é do Senhor Jesus Cristo, e nós prestaremos conta da maneira que nós administramos, principalmente nós, né, os líderes, inclusive nós, os mestres, aqueles que ensinamos, nós receberemos um juízo de maior rigor, não sei se você sabe disso. Então tem pessoas que querem ser mestres, né, querem ensinar. Você quer ensinar, irmão? Você quer um dia estar aqui nesse púlpito? Sabe o que a Bíblia diz? Que nós, os mestres, seremos julgados com um rigor maior, porque nós estamos ensinando. O Senhor vai julgar se nós estamos ensinando você corretamente ou não, se nós estamos vivendo aquilo que nós ensinamos. Mas a primeira verdade que você precisa entender é que você não tem absolutamente nada. Tudo aquilo que está nas suas mãos pertence a Deus. Essa é a primeira verdade da mordomia cristã. Estão conseguindo me acompanhar? Posso ouvir um amém? Então a segunda verdade da teologia da mordomia cristã é a seguinte: se nós não temos nada, então nós somos mordomos, nós somos administradores dos bens que Deus nos confiou. Então é isso que se chama mordomia. Eu repito, mordomo é alguém que administra os bens, que administra a casa de um senhor, e nós estamos aqui para administrar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Então pense em tudo aquilo que você aparentemente tem, desde as coisas menores às maiores. Então pensa, por exemplo, no copo de água, que você toma água ou qualquer outro tipo aí de bebida. Pensa nos talheres que você vai usar quando você sair daqui e for almoçar, nos pratos, né? Quando você estiver comendo ali, olha para a tua mesa, por exemplo, né, para aqueles utensílios e reflita: esse copo não é meu, esse talher não é meu, esse prato não é meu, tudo que está aqui sob os meus cuidados pertencem a Deus. Quando você entrar no carro que vai te levar para casa, para um pouquinho e pense: puxa, isso aqui não é meu. Quando você pegar no seu celular hoje, né, e eu tenho certeza que você vai pegar no seu celular, pense: esse eletrônico não é meu, né, não é meu, eles não são meus, eles são de Deus, Deus os confiou a mim. Olha aí para o seu cônjuge ao seu lado, para os seus filhos, se eles estão aí, para os irmãos, essas pessoas não te pertencem, todas essas pessoas são propriedades do Senhor, amém? E eu digo mais: olhe para os seus dons, para os seus talentos. Talvez você tenha o dom de ensino, talvez você tenha o dom da liderança, talvez você tenha o dom da generosidade, da operação de milagres, do discernimento de espírito, talvez você tenha o dom das artes, né? A música, a dança, a culinária, o design, não sei. Tudo que você tem, sejam bens materiais ou bens imateriais, como os talentos que Deus colocou nas suas mãos, isso foi Deus que confiou a você. Nós vamos prestar contas de todas essas coisas. Então, se você tem um dom, se você tem um talento, e você não está usando isso da maneira que Deus gostaria que você usasse, nós vamos ver que nós vamos ser julgados por isso também. Então veja só, não é uma questão de querer exigir de Deus mais e mais, de exigir prosperidade de Deus. Eu sou teu filho e eu declaro, eu exijo, não é que eu seja próspero, como alguns da teologia da prosperidade eles dizem para nós. Não, não é também questão de querer viver na pobreza, na miséria, com o mínimo possível, não. A teologia da mordomia cristã não trata do quanto nós temos, trata do que nós fazemos com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. É uma questão da qualidade na administração e não na quantidade dos bens que nós administramos. Então a primeira verdade, a primeira grande verdade da teologia da mordomia cristã é que nós não temos nada. Você não tem absolutamente nada. Tudo, absolutamente tudo, pertence ao Senhor. Segunda grande verdade da teologia da mordomia cristã é a seguinte: se nós não temos nada, então nós somos mordomos, nós somos administradores dos bens, dos talentos, daquelas coisas que Deus nos confiou. E a terceira verdade, eu já vou finalizar, eu vou ser bem breve hoje porque nós temos a ceia, é que se eu estou administrando bens que não são meus e coisas que não são minhas, todos nós teremos que prestar contas da nossa administração. Amém?
Então isso aqui é muito importante, irmãos. Saiba disso que eu estou falando. Estou falando a verdade para vocês. Um dia todos nós estaremos diante do Senhor e nós vamos prestar contas do que nós fizemos com aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. E quando nós estamos falando sobre isso, é impossível deixar de falar da parábola dos talentos, não é verdade? A parábola dos talentos, ela está em Mateus 25, a partir do versículo 14. Eu não vou ler essa parábola para vocês, mas eu vou contar, e depois nós vamos ler apenas um versículo. Mas o que essa parábola diz? Ela diz que um senhor, ele saiu de viagem, saiu da sua terra, e ele distribuiu os seus bens. E ele entregou a um dos seus servos 5 talentos, a outro ele entregou 2 talentos, e a outro ele entregou 1 talento. E ele disse assim, negociai até que eu volte. Olha só, presta atenção. Quando a Bíblia fala de talentos, ela não está falando de habilidades, tá? Porque talento na Bíblia era uma quantidade monetária, era dinheiro, tá? Então a parábola está falando de dinheiro, certo? Mas nós podemos trazer também para questões imateriais, como uma habilidade que você tenha. Mas só para você ter ideia, um homem recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e outro recebeu 1 talento. Mesmo o que recebeu 1 talento, recebeu muita grana, irmãos. Por quê? O que era 1 talento na época da Bíblia? 1 talento era o equivalente a 6.000 denários. Então, 1 talento, 6.000 denários. Sabe o que era um denário? Um denário era o salário de um trabalhador braçal, era uma diária. Então, digamos, eu fiz uma diária hoje na sua casa, ali fui prestar um serviço para você, você me pagaria 1 denário. 1 talento era 6.000 denários. Eram 6.000 dias de trabalho. Então, veja quanto recebeu que ganhou 5 talentos. Recebeu muito. O que recebeu 2 também recebeu muito. Mas o que recebeu 1 também recebeu muito. Recebeu cerca de 6.000 denários. E o Senhor disse assim, negociai até que eu volte. E o detalhe é que cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. E o que aconteceu? Aquele que recebeu 5 talentos, ele administrou tão bem, que quando o Senhor voltou de viagem, ele tinha 10 talentos. Ele disse assim, Senhor, está aqui, toma 10 talentos, né? Eu administrei, eu investi o teu dinheiro, está aqui 10 talentos. Sabe o que o Senhor disse? Esse Senhor representa o Senhor Jesus, tá? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra na salvação aqui. O que tinha ganho 2 talentos, ou recebido 2 talentos, também disse, Senhor, também investi, tenho aqui 4 talentos, também multiplicou os talentos desse que recebeu 2. A mesma palavra do Senhor veio, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas aquele que recebeu 1 talento, sabe o que ele fez? Ele, com medo do Senhor, que era um homem severo, ele enterrou esse talento. E quando o Senhor voltou, ele disse assim, Senhor, eu sabia que tu é um homem muito severo, que ceifa onde não plantou, que ajunta onde não espalhou, então está aqui o teu talento, estou devolvendo 1 talento para você. O que o Senhor disse? Mau e negligente servo. Quer ver? Vamos ler, coloca lá para mim, Paulo. Mateus 25, versículo 28. Ele disse, mau e negligente servo, então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Por quê? Daí eu vou continuar aqui. Porque o que tem, mais lhe será dado. E o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Amém, queridos? Então nós vemos aqui que o Senhor julgou os seus servos pela administração dos seus bens. Os que administraram bem foram premiados. Os que administraram mal, ou no caso esse que administrou mal, ele foi lançado nas trevas, onde há choro, ranger de dente, foi chamado de mau, negligente servo. O talento dele foi tirado e foi entregue ao que tem 10. Então tudo aquilo que está nas suas mãos, na verdade não pertence a você, pertence a Deus. Você não tem absolutamente nada. E se você não tem nada, então você é um administrador, você é um mordomo daquilo que Deus colocou nas suas mãos. E se você está administrando algo que é do Senhor e que não é teu, saiba, um dia você vai precisar prestar contas daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Então Jesus enfatiza nessa parábola que um dia prestaremos contas daquilo que fazemos
com os recursos que recebemos. E quando eu digo recursos, não estou falando só dos bens materiais, do dinheiro em si, mas também daquelas coisas que são imateriais. Então, por exemplo, você vai prestar contas do que você fez com as pessoas que Deus colocou no teu caminho. Repito aqui, filhos, amigos, familiares, né, o teu cônjuge, por exemplo. Você vai prestar contas, como você administrou os bens materiais que estão nas tuas mãos, né, como você administrou aquilo que Deus confiou a você, como você administra suas roupas, seus objetos, seus objetivos, né? Você cuida bem da sua casa, por exemplo, você cuida do teu carro, né? Você vai ter que prestar contas da tua administração financeira. Eu me lembro que um dia eu estava conversando com um pastor, e esse pastor ele tinha sido abençoado assim com vários carros assim que irmãos tinham dado para ele, mas todos se perderam porque ele não cuidava. Eu me lembro que um dia ele me contou, ele falou, pois é, Peter, eu estava lá numa estrada e o meu carro pifou. E aí passou um colega lá do lado, acho que esse colega era pastor também, e aí parou lá, e daí o que aconteceu? Daí disse que esse pastor, né, que o carro tinha pifado, disse assim, pois é, meu carro me deixou na mão. Aí o colega disse, o carro te deixou na mão ou você que deixou na mão o carro? Né? O cara não fazia manutenção, o cara não trocava óleo, o cara não fazia absolutamente nada. Né? Que carro que vai andar de maneira ilimitada sem manutenção? Né? Então, como é que você tem cuidado daquilo que Deus tem depositado nas tuas mãos? Você vai ter que prestar contas de tudo aquilo que Deus confiou a você. Então vamos lá, vamos ser bem práticos aqui, irmãos. Como é que você tem administrado os teus recursos financeiros, né? Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, que na verdade não é teu. Por exemplo, você tem um orçamento financeiro? Uma pergunta que eu faço. Sim ou não? Você poupa parte daquilo que você ganha? Ou você gasta tudo? Gasta mais do que ganha ainda, né? Tem uns que gastam mais, é o problema do crédito, né? Ô, pastor, quando cai o meu salário já era. No outro dia já não tenho mais nada. Como é comum ouvir isso, inclusive na igreja, né? Maus administradores, irmãos. Essa é que é a verdade. Você investe para multiplicar os teus talentos financeiros, tem uma reserva de emergência, você faz doações, esmolas, é generoso, contribui para a obra de Deus, você é um mordomo fiel ou não? Nós temos que administrar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos da maneira de Deus. Infelizmente, muitos cristãos, eles vivem em dois mundos distintos. Quais são esses mundos distintos? Há o mundo espiritual e o mundo material. Eles separam as duas coisas. Não, aqui é material, então aqui eu administro da minha maneira. Deus não se mete nessa maneira que eu administro minhas coisas materiais. A parte espiritual, tudo bem. Deus pode se meter, o pastor pode se meter, o irmão pode se meter. Mas na parte material, quem se vira sou eu. Só que eu quero dizer para você que a maneira que você administra os teus bens materiais fala o quão espiritual você é. Vou provar biblicamente para vocês. Quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foi Jesus. Ele disse que se vocês não forem fiéis nas riquezas desse mundo, a gente já vai ler, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se você não administra bem o teu dinheiro, como é que Deus vai dar coisas espirituais para você? Você não tem nenhuma capacidade de administrar as coisas espirituais. É isso que ele está dizendo. Vocês estão entendendo? Por exemplo, contribuição financeira na igreja, né? Como o pastor Marcos falou, é um problema, né? De dízimo é um perigo falar de dízimo, né? Mas não somos nós que inventamos o dízimo, está na Bíblia, irmão. Está lá em Malaquias 3,10, vai lá e leia, tira suas próprias conclusões. Ah, mas é Antigo Testamento, tudo bem, mas está na Bíblia, não é uma invenção humana, né? E eu nem vou falar disso, né? Mas tem pessoas que dizem assim, pastor, eu dei o dízimo uma vez, não aconteceu nada na minha vida, não vi nenhuma mudança. E eu já falei isso, eu também fiz academia uma vez, não fiquei marombado, irmão, né? Então não é uma vez que você faz uma coisa que vai mudar, você tem que semear. No reino de Deus, parte daquilo que você recebe é semente para você plantar. Nós fazemos isso há quantos anos? Eu me converti aos 17 anos, tenho 45, desde os 17 eu dizimo, oferta, nós damos mais de 10%, né? Essa história de 10% aí, a gente entende que é um piso mínimo, digamos assim, mas a gente dá mais, né? Há quantos anos? Há mais de 27 anos fazendo isso. Então, claro, hoje a gente vê o colher de Deus. A gente sempre tem semente, parte dessa semente, ela traz frutos para nós, com certeza. Mas não quer dizer que tudo foi perfeito na nossa vida. Minha esposa sempre diz, né, que
Houve momentos que ela tinha que contar moedinha para comprar uma calça jeans, fez parte da nossa vida, todo mundo passa por isso, né? Já dirigi carro velho, né? Os mais antigos aqui lembram, eu tinha uma Brasília 77, meu avô faleceu, eu paguei 2.500 para minha avó. Tá certo que era uma Brasília muito bonita, tá, irmãos? Mas, de qualquer maneira, era uma Brasília, entendeu? Né? Comprei um tipo uma vez que me deu muita dor de cabeça, porque era o dinheiro que eu tinha para comprar aquele tipo de carro, né? Então, assim, ao mesmo tempo, Deus me agraciou, né? O carro que eu tenho hoje eu não comprei, eu ganhei, né? Então, a gente vê o quê? Você vai colhendo aquilo que você planta. Você está entendendo? Então vamos lá, só para você ter ideia de que eu não estou falando besteira, de que o dinheiro, parte dele é uma semente. Ó, 2 Coríntios 9, versículos 6 a 10, diz assim o apóstolo Paulo: e digo isso, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então veja, ele está comparando a contribuição financeira com uma semente. Então parte daquilo que você ganha é para o teu consumo, é para você comer, é para você pagar suas contas, mas uma parte disso que Deus te dá é semente que deve ser semeada, para que dê mais frutos lá na frente. É assim que se administra no reino de Deus. Você tira a parte de Deus, você faz uma planilha financeira, você gasta menos do que ganha. Quer prosperar financeiramente? Primeiro, faça alguma coisa para aumentar os teus ganhos. Primeira coisa. Segunda coisa, faça alguma coisa para baixar os seus gastos. É simples, entendeu? E você vai prosperar financeiramente. Essa é a verdade. E eu quero ler com vocês, para vocês verem que eu não estou falando besteira aqui, que Jesus, ele mostra que se você administra bem o que Deus coloca nas tuas mãos aqui, materialmente falando, você é uma pessoa espiritual. Ó, Lucas 16, versículo 11. Olha só o que ele diz. Lucas 16, 11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Então ele está falando, se você não é fiel nas coisas deste mundo ímpio, das coisas materiais, quem lhes confiará as verdadeiras? Então veja como esse versículo é forte, é claro, é direto. Se você não é um bom mordomo das coisas que Deus confiou a você nesta vida, você não tem condições de administrar as coisas espirituais, queridos. Posso ouvir um amém? Você está me acompanhando? Você está aí meio assustado com o que eu estou falando ou não? Eu estou falando a verdade aqui para vocês, né? Então é uma coisa muito clara na Bíblia. Então mais cedo ou mais tarde, nós teremos de prestar contas da nossa mordomia. E por que eu acho importante falar sobre isso? Para que você conheça como que a comunidade cristã Nova Jerusalém vê a questão financeira. Nós vemos dessa maneira. Nós somos adeptos da teologia da mordomia cristã, onde nós entendemos que tudo o que nós temos, na verdade, não é nosso. Tudo que nós temos pertence a Deus. Dessa maneira, nós somos mordomos, nós somos administradores. E um dia nós teremos que prestar contas da nossa administração. Para finalizar, repito que a teologia da mordomia cristã é diferente da teologia da prosperidade, que diz que nós temos direito à prosperidade material, mas é contrário também à teologia da pobreza, que vê a limitação de recursos materiais como uma virtude. Não, a mordomia cristã vê a administração dos recursos que Deus colocou nas suas mãos. Amém? E esse é meu desafio para a igreja nessa manhã, para que você, se você ainda não faz isso, para que você comece a administrar os seus bens, não da sua maneira, mas da maneira de Deus. E a maneira de Deus está clara na palavra do Senhor. Por isso é importante conhecer a palavra, né? Nós só vamos saber como Deus quer que administremos as coisas através da palavra. A Bíblia mostra como você, marido, deve tratar a sua esposa, por exemplo. Como você, esposa, deve tratar o seu marido. Como os pais devem lidar com seus filhos. Como os filhos devem lidar com os seus pais. Como você deve administrar, como eu falei, as suas finanças. Como você deve administrar o seu ministério. Como você deve administrar a sua empresa. Tudo isso a Bíblia fala, irmãos. Como você deve lidar
com questões ligadas à sua carnalidade, né, ao pecado, ao sistema do mundo. Tudo isso a Bíblia nos ensina, e nós precisamos entender que é da vontade de Deus que venhamos a administrar todas essas coisas de acordo com aquilo que Ele pensa, e não da maneira que você pensa. Realmente, não importa o que você acha, essa é a verdade, importa o que Deus acha, importa o que a palavra de Deus diz. Você pode pensar que está absolutamente certo, você vai ser julgado por se comportar de uma maneira errônea, por não obedecer à palavra de Deus, e eu também. Então nós precisamos estar sempre atentos aos princípios da palavra e viver de acordo com ele. Amém, queridos? Convido você a ficar de pé, chamar o louvor aqui à frente.